Os altímetros especiais, a que aludirei em breve, não tinham modificado as suas leituras. 800 pés sobre o terreno situado abaixo do berço. O passo seguinte foi conferir as nossas coordenadas. O meu companheiro, com a ajuda de um sextante, determinou as novas posições da Lua e de algumas estrelas, introduzindo os novos dados no Papai Noel. O computador efetuou o cálculo. Segundos depois, líamos no monitor o que já supunhamos. O módulo não havia alterado a sua localização no espaço. Regulagem da plataforma de inércia sem alteração. Um pouco mais calmos olhamos ao redor. A Lua, às 3 da nossa posição quase cheia, brilhava com força sobre as imóveis águas do Mar Morto. Não havia sinais da nebulosidade que cobriria a região 1943 anos depois. Aos nossos pés, tremulamente iluminada, a meseta de Masada. O luar cor de prata permitia vislumbrar o perfil dos edifícios herotianos, agora intactos. No setor norte, por trás dos armazéns e junto da torre ocidental, despontavam outras tantas fogueiras. Eram os únicos sinais de vida no alto do rochedo. Possivelmente, acesas pelos guardas de turno da pequena guarnição. 1h65. Depois de consultar o WX, vento calmo, visibilidade ilimitada, baixa umidade e 10 graus de temperatura, com tendência para aumentar, o Papai Noel, de acordo com o programado, começou a girar o motor principal, o J-85, cujo anel cardan tinha sido modificado nesta ocasião, permitindo assim uma propulsão horizontal do módulo. Roger, exclamou Eliseu, mais uma vez surpreendido pela precisão do computador central, PG-11. 10 graus. Distância calculada até o ponto G de 9,7 milhas 2. Da mesma forma que os Apollo, o nosso módulo também foi programado para utilizar dois tipos de métodos de navegação e direção, o inercial e o de orientação óptica. O primeiro assenta numa plataforma orientável situada numa posição constante, quaisquer que fossem os movimentos da nave, graças a 3 giroscópios. As estrelas e o horizonte podiam servir como sistema de referência. 3 dispositivos sensíveis à aceleração mediam todas as mudanças de posição. Esses parâmetros eram transferidos para o Papai Noel que, depois de compará-los com os correspondentes aos da trajetória de voo programada, efetuava as correções necessárias. Qualquer desvio desencadeava um impulso elétrico que disparava os propulsores de controle, com o objetivo de alterar a trajetória. Claro que nós podíamos desligar este sistema automático e utilizar os comandos manuais. N. Do M2 da arpegios, em linguagem aeronáutica, é fornecer o rumo e a distância. 10 graus. Rumo nordeste. O ponto G correspondia à zona situada nas margens do Mar Morto. Oásis de Engedim, situado a 97 milhas da vertical de Masada. N. Do M, ok. Leitura do combustível. Estamos a 99%. E o berço iniciou seu voo para nordeste, em busca do chamado oásis de Engedim. Uma vez ali, o computador retificaria automaticamente o rumo, virando para noroeste. Oscilação nula. Mantendo o nível. Ok, Eliseu. Tempo calculado para o ponto G. O meu companheiro consultou o plano de voo. A partir deste instante, 2 minutos e 6 segundos. A 1 hora, 2 minutos e 5 segundos, isto é, 1 minuto depois de ter abandonado a posição estacionária, a nave atingiu a velocidade de cruzeiro prevista, 400 km por hora. Nível: 2.000 pés. Os nossos altímetros gravitacionais, bem como os barômetros e os radioaltímetros, mostravam que o berço se deslocava ao longo da margem ocidental do Mar Morto. Ponto G. Eliseu continuou a ler no monitor. Retificação para radial 335. Ok, o Papai Noel é uma bênção. Os especialistas em engenharia aeronáutica e geofísica do Cavalo de Troia tinham preparado para esta missão altímetros que, um dia, quando forem conhecidos pela navegação comercial, substituirão os atuais métodos de medição da altitude a que voa uma aeronave. Estes altímetros especiais utilizam medidas que avaliam a altura em função do valor de G, constante da aceleração da gravidade.
O valor de G, como se sabe, varia de acordo com a distância entre o ponto em que se mede e o centro do planeta. Assim, enquanto na superfície da Terra G equivale a 98 m/série 2, um astronauta que suba num foguetão a uma velocidade constante perceberá uma paulatina redução desse valor inicial de G, que será sentido como uma perda de peso. Embora eu não esteja autorizado a revelar todos os pormenores desta nova tecnologia, não deixarei de apresentar algumas das suas principais características. Para começar, direi que esses altímetros foram reduzidos a um volume equivalente a alguns milímetros cúbicos, conseguindo, além disso, uma precisão equivalente a um centésimo milésimo de Gauss. O volume total do instrumento não alcança os 29 milímetros cúbicos. Quase todos os seus elementos estão integrados no minúsculo cristal de boro, isótopo estável de peso atômico 11. Eis aqui um sucinto esquema do seu funcionamento. A célula básica formada por um espaço cilíndrico, de 9 micros de calibre, perfurada verticalmente num módulo miniaturizado de boro cristalizado, quimicamente puro e desidratado. O interior do espaço cilíndrico capilar não contém uma só molécula de gás e as suas paredes mantêm-se altamente ionizadas com carga eletrostâtica negativa. Na zona superior, um espaço esférico termoestável, e contém uma quantidade infinitesimal de gás rarefeito formado por moléculas ionizadas de tiocianato de mercúrio com cargas negativas. Uma célula discriminadora seleciona sequencialmente moléculas isoladas de tiocianato, libertando-as na extremidade superior do capilar. Abandonando a molécula com um nível de energia cinética nulo, esta inicia um processo de queda livre no interior do capilar cujo eixo se mantém vertical e tangente às linhas de força do campo gravitacional. A molécula nunca chega a aderir às paredes do capilar, devido à força de repulsão que o campo eletrostâtico gerado pela distribuição de carga negativa exerce sobre a própria molécula, também ionizada negativamente. No espaço circundante próximo, recinto esférico também escavado no cristal de boro, um dipolo magnético, lâmina elíptica microscópica formada por uma liga de cromo e de ferro, é obrigado a girar com uma velocidade angular constante de 60 radianos por segundo. O dipolo encontra-se em suspensão numa massa líquida que preenche a cavidade, diâmetro 0,74 milímetros. Emulsão lípida. Consegue-se assim um campo magnético rotatório muito débil, mas suficiente para ser detectado por um transdutor de bismuto, valor do campo H. 000002 Oersted. Quando a molécula de tiocianato de mercúrio ionizado desce, gera, por sua vez, um campo magnético muito frio que perturba o campo girossírio gerado pelo dipolo anterior. Esta perturbação está em função da velocidade momentânea da molécula em análise em cada ponto do seu percurso. Mas, por outro lado, a velocidade momentânea molecular depende do valor de G. Tal perturbação é detectada e avaliada, ainda que o seu nível diferencial seja da ordem de 1/trilionésimo de milioersted. Um minicomputador recebe 3 canais de informação. 1. Informação, por via elétrica, do campo magnético detectado. 2. Informação, por via óptica, filamento de vidro, sobre a velocidade de rotação do dipolo. 3. Informação, por via elétrica, acerca das acelerações do veículo sobre o qual se monta o altímetro gravitacional. Esta última informação é muito importante para neutralizar os erros causados por outras forças atuantes sobre a molécula de tiocianato, discriminando-as da gravitacional. O computador de integração fornece diretamente por canal a informação sobre a altitude N. Do N. Com efeito, a nave tinha virado para noroeste, rumo ao ponto B, distância calculada, 24,13 milhas. O Papai Noel calcula o tempo de voo em 6 minutos e 5 segundos. Roger. Parece que tudo está correndo sobre rodas. A verdade é que não tardaria a arrepender-me daquele comentário. Mantendo 18.000 pés por minuto. 3 minutos depois de iniciado o novo rumo, os radares detectaram um núcleo humano às 8 da nossa posição, aproximadamente, a sudoeste.
Ao longe, efetivamente, a pouco mais de 900 metros de altitude, a ondulante semi-obscuridade dos contrafortes do deserto da Judéia surgia quebrada por um tremeluzir cerrado e amarelado. Eram os archotes e os candeeiros de azeite de Hebron. O perfil do terreno continua a subir, 1092 pés, 1263, 1485. Fazemos a correção da elevação. Consultei os altímetros gravitacionais. Margem de segurança a 515 pés. Não, faremos isso por cima do ponto B, respondi, indicando-lhe a nossa altitude. 2000 pés. Por hora vamos bem. Verifique o combustível. 98,7%. Entendido. 98,7%. Afirmativo. O radar alertou de novo o meu companheiro. Atenção. Vejo o Herodium 5x5. 72 segundos para a vertical do ponto B, Roger. O Herodium com a sua forma cônica, semelhante a um vulcão, estava à vista. Isso significava que nos encontrávamos a uns 8 quilômetros a sudeste do ponto B. A especial configuração deste promontório, isolado entre os áridos montes da Judéia, nos tinha levado a considerá-lo nos momentos iniciais, quando planejávamos a presente expedição, como um dos lugares possíveis de localização da estação receptora de imagens do Big Bird. Subindo-se ao topo do Herodium descobre-se uma enorme cratera artificial e, no seu interior, um magnífico palácio fortificado, residências reais, piscinas e jardins em degraus, tudo isso comunicando com uma cidadela superior através de 200 degraus de mármore. Foi outra das ciclópicas obras do rei Herodes, o Grande. Ao que parece, o sanguinário Herodes morreu em Jericó, mas deixou escrito que queria ser sepultado na fortaleza que tem o seu nome. Na atualidade, apesar das escavações arqueológicas, o esplêndido túmulo de ouro com incrustações de pedras preciosas ainda não foi encontrado.